Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do S-Cast com um parceiro novato com a gente, o pastor Eber. E aí, pastor, como você tá? Tudo bem, Isadora? Uma alegria estar aqui com você. Estou muito bem, graças a Deus. Também, é uma alegria de ter o Senhor aqui com a gente. E para começar o nosso papo, eu gostaria muito de saber como é a sua vida pessoal, como que o Senhor começou essa vida pastoral, ministerial, como é que foi? Então, para quem não me conhece, eu sou o pastor Eber Campos Júnior, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas eu queria contar um pouquinho sobre como eu sou desses que é filho de um pastor, então cresci no contexto de igreja. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, então eu cresci nos caminhos do Senhor, desde novo, e eu gosto sempre de dizer para as pessoas que nos ouvem, Isadora, que às vezes nós evangélicos, a gente tem a tendência de exaltar muito a história de quem veio do mundo e se converteu e não valoriza tanto aquele que foi criado nos caminhos do Senhor. E como isso é precioso. Uma vez eu disse a um amigo meu que tinha uma história de conversão muito bonita, eu falei para ele assim, eu mencionei o nome dele, né? Falei, Jimmy, assim, eu admiro você tem uma história muito bonita, eu queria ter uma história parecida com a sua para contar. Aí ele me corrigiu, eu era adolescente na época, ele me corrigiu e falou assim, Eber, não diga isso. Eu queria ter tido a vida que você teve, ser poupado das coisas que eu fiz quando eu estava longe do Senhor. Então, assim, lembrar disso é muito importante. Eu sou um filho de pastor que foi criado para amar as coisas do Senhor desde jovem. Então, a minha inclinação e o meu desejo de ser pastor vem de muito cedo. Eu tive convicção, assim, eu diria que inabalável aos 15 anos de idade. Desde os 15 anos, eu tenho certeza de que eu quero o ministério pastoral e Deus, pela bondade dele, isso não é nada que a gente tem que honrar a nós mesmos, mas honrar o nosso Deus, porque isso é ele que dá, é ele que nos dá essa convicção, né? Então eu tive convicção e ele não me tirou essa convicção. Entrei no estudo teológico, me preparei para conhecer melhor as escrituras jovem e me tornei um pastor novo, né? Então eu já pastorei. Menor de idade? Pode ser pastor menor de idade? Não, eu não fui pastor menor de idade porque a preparação do pastorado na igreja presbiteriana é como uma faculdade. Você faz, no meu caso, eram 5 anos na época. Nossa. Então eu entrei depois do ensino médio, comecei aos 18, com 23 eu já era um pastor. Então eu era um pastor novo, mas eu não era adolescente. Então eu tinha pelo menos maturidade para poder começar a vida do cuidado das pessoas, mas ainda sem experiência. Então a primeira igreja que eu pastoreei, eu tive um grupo de líderes que foi muito carinhoso comigo, porque eu acabei substituindo um pastor mais velho, mais experiente. Não é fácil entrar no lugar de alguém que já tem bagagem, né? Você imagina. Então, e eles foram muito legais, porque mesmo sendo mais velhos do que eu, eles me acolheram como pastor deles. E eles me apoiaram nesse início de ministério, sabe? Então eu sou muito grato a essa igreja, porque eles foram muito... Eu não gosto de usar a palavra apostar, porque é assim que o mundo fala. Eles não fizeram isso, eles investiram. Investiram num jovem pastor para que eu o desenvolvesse. E assim comecei a minha carreira ministerial. E nesse momento, como foi um pastor muito jovem, você começou a pastorear muito jovem, não teve nenhuma... sei lá, alguma ovelhinha que falou, será mesmo que vai dar certo? Teve, lógico que teve, Isadora. Olha só. Sim, olha só como a gente acaba enfrentando desafios. Quando eu me tornei um pastor, fui ordenado ao Sagrado Ministério, eu ainda nem conhecia a minha esposa. Nossa. Eu fui conhecê-la meses depois, e aí, dali a 2 anos, nos casamos. Mas, então, no início do meu ministério, eu fui um pastor solteiro. Agora, você imagina, num contexto evangélico, que as pessoas estão sempre preocupadas, assim, como é que vai cuidar de problema de casal e tal. E eu fiz aconselhamento de casais. Não teve dificuldade nenhuma de fazer aconselhamento de casal? Não é a questão da dificuldade, é assim, as pessoas, elas costumam dar credibilidade para a experiência. Mas eu aprendi um negócio muito legal com meu pai, desde jovem. Como meu pai é pastor, era um homem sábio, ele falou assim, filho, nunca exijam de você aquilo que você não pode ter. Você não pode ter experiência na sua idade. Você pode ter sabedoria. E isso eles têm que exigir de você, porque senão, se você não for sábio, você não pode estar no ministério. Não.
Então, eu achei muito legal ele me ensinar isso, porque imagina você entrando num mercado de trabalho, em qualquer área, Isadora, e eles falando assim, você está começando agora? Qual é a sua experiência? Você diz, gente, eu estou começando agora, não tenho experiência. Então eu não quero você, porque você não tem experiência. Quer dizer, ninguém nunca... Como é que vai montar a experiência? Exatamente. Ninguém nunca começaria com uma pessoa nova, se experiência sempre fosse um pré-requisito. Então, eu acho que foi muito legal ter aprendido a importância de ser sábio, de ser dependente do Senhor e sempre estar calcado na palavra de Deus. E quando eu fiz o aconselhamento, orientação, pregações voltadas para famílias, mesmo ainda sendo solteiro, eu costumava lembrar as pessoas que os textos mais bonitos do Novo Testamento sobre casamento foram escritos por um homem que não era casado, Paulo. E ele fala isso, ele fala, os que não são casados permaneçam como eu estou. Ele quer dizer, sem estar num laço matrimonial. Então, existem muitos exemplos na história da igreja cristã e o próprio Paulo na Escritura, na Bíblia, que são pessoas que, mesmo não sendo casadas, sabiam falar com propriedade das verdades de Deus para a vida de uma família. E a Bíblia também é manual de qualquer coisa. Exato. Não tem o que fazer. Então a gente tem que conhecê-lo, né? Tem um texto muito bonito no Salmo 119, em que o Salmo 119, ele não tem uma assinatura, né? Às vezes a gente tem a impressão que é de Davi, parece muito ser de Davi, mas não tem esse título, Salmo de Davi. Mas ele fala assim, sou mais sábio do que os meus conselheiros, porque eu medito na tua palavra. Quer dizer, se ele era um rei, e possivelmente Davi, o que ele quer dizer é, um rei era cercado de homens mais velhos para orientá-lo. Mas ele diz, eu sou mais sábio dos que meus conselheiros. Por quê? Porque eu estou sempre meditando na palavra de Deus. Isso é muito legal. Então, isso é o que faz de um jovem alguém que pode ser ministro, servo. Ele não pode ser imaturo. Ele não pode ser imprudente, mas ele pode servir ao Senhor mesmo não tendo experiência. E querendo ou não, também a sabedoria é um dom dado por Deus, não é? Então... A história de Salomão é bonita, ele pede sabedoria a Deus e o Senhor concede a ele. E Tiago fala, aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Então, é legal os nossos ouvintes entenderem isso, que a gente pode servir a Deus mesmo com pouco tempo de trajetória cristã. A gente não pode achar que tem toda a bagagem necessária para enfrentar uma série de coisas. Por exemplo, eu não fui um líder da igreja sozinho. Na igreja presbiteriana, a liderança acontece com um colegiado de pessoas. São vários presbíteros que trabalham junto com o pastor no cuidado da igreja. Então isso me ajudou muito. O presbítero Furlan, tentou me explicar isso do colegiado, de toda a presbiteria, toda a igreja presbiteriana. Isso mostra, Isadora, uma coisa que nem sempre os nossos ouvintes conhecem, que na igreja presbiteriana zela-se muito por um pastoreio coletivo, né? Então, assim, embora a gente dê o nome de pastor àquele que é o pregador principal, que está conduzindo, os outros também estão cuidando do rebanho, pastoreando. É uma rede bem grande. Isso, e aí isso dá uma sustentação no sentido de que a Bíblia fala assim que a sabedoria na multidão dos conselhos. Então, quando você tem vários homens sábios procurando conduzir a igreja no caminho do Senhor, a chance de você errar é menor, em tese, entendeu? É isso. E o senhor sempre foi presbiteriano? Sim, meu pai é um pastor presbiteriano, então eu nasci nesse contexto da igreja presbiteriana. Sempre frequentei a igreja que meu pai pastoreava, até quando eu fui ao seminário, aí eu passei a trabalhar, quando eu ainda estava em treinamento, trabalhei como seminarista, depois como pastor, longe do meu pai. Então eu nunca fui pastor com o meu pai. Eu fui ovelha do meu pai quando eu era novo, criança, adolescente. Legal. Depois, quando eu entrei no seminário e depois me tornei pastor, eu sempre pastoreei longe dele. Inclusive eu digo assim, as pessoas do meio presbiteriano conhecem um pouco o meu pai, porque ele tem um certo renome, ele é um mestre, muito conhecido e tal. E para mim foi muito interessante não estar andando lado a lado com ele, porque também me deu a oportunidade de crescer, desenvolver, sem ficar na sombra, entendeu? Que às vezes o que acontece com muita gente que tem essa dificuldade, esse é o filho do fulano, esse é o filho do fulano, sabe? E eu tenho o mesmo nome deles, Isadora, então isso complica ainda mais, né? Ele é o Éber Campos, eu sou o Éber Campos Júnior. Então... Tem mais pressão ainda em cima. Exatamente. Mas, assim, foi muito legal. Eu louvo a Deus pelo pai que eu tenho, pelos pais, pelos meus irmãos, porque eles sempre foram muito apoiadores do que eu faço.
Seus irmãos também seguiram nessa linha ministerial? De ministério não, assim, não da maneira como eu faço, mas todos servem. Todos da igreja. Então, isso, todos. Meu irmão, eu tenho um irmão e uma irmã, eu sou o mais velho. Meu irmão é um presbítero numa igreja nova que foi organizada há pouco tempo, então ele é um líder também. E minha irmã, que é uma médica profissionalmente falando, ela tem se tornado uma palestrante bem requisitada, assim, faz muitas palestras voltadas para o público feminino. Esse final de semana passado ela estava em Roraima, falando em lugares, sabe assim? Então já teve falando em lugares diferentes, o que mostra que estar à frente, participando da vida da igreja, está meio que no sangue da família. Queria saber também como é que o senhor chegou onde o senhor está hoje. Onde é a sua igreja? Como é que o senhor explicou um pouquinho sobre como começou a sua vida ministerial, mas entender como é que foi... Não sei como falar isso. Foi interligando até chegar onde o senhor está hoje. Tá. A minha trajetória ministerial, ela tem duas vias principais. Tá. Eu comecei como um pastor e eu era um pastor de tempo integral. Depois eu me mostrei assim crescentemente interessado no ensino, então eu quis buscar um aperfeiçoamento. Primeiro eu fiz um mestrado em São Paulo, na escola onde hoje eu sou professor. Eu fiz um mestrado lá, aí depois eu fui fazer um doutorado fora, fiz um doutorado lá nos Estados Unidos. Então quando eu voltei interessado em estar envolvido na formação de outros pastores. Aí Deus me deu a oportunidade de primeiro ensinar num seminário teológico, então é o curso de bacharelado, vamos dizer assim. E hoje eu ensino tempo integral numa escola de pós-graduação que chama-se Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. O Andrew Jumper é uma escola da Igreja Presbiteriana que fica em São Paulo e está ligada ao Instituto Mackenzie. Muita gente ouve falar do nome Mackenzie em São Paulo, que é conhecido. Eu estudo lá no Mackenzie. Então, o Mackenzie, ele é mais do que a universidade. Pouca gente sabe disso. Como a universidade é muito conhecida, as pessoas pensam assim, Mackenzie é a universidade. Não, o Mackenzie tem colégio, o Mackenzie tem hospital no Paraná, o Mackenzie está ligado a outras instituições. E tem uma instituição pequena, que é onde eu estou, que é uma escola de teologia que é da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas está debaixo do guarda-chuva do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Entendeu? Então, eu tenho o privilégio de ser um professor pastor. Meu, que legal. Então, hoje eu cheguei nesse, vamos dizer assim, eu sou bivocacionado, a gente fala, né? Eu tenho uma veia em que eu estou treinando pastores, eu estou treinando aqueles que serão pastores, então são dois grupos diferentes, e também estou numa igreja local, servindo uma comunidade como pastor. Que legal. Eu tenho alguns professores, pastores na minha faculdade também. Tá. E dá uma visão diferente quando é pastor. Eu acho tão bonito quando eles dão aula que... um professor de ética, ele vai lá e prega pra gente. Eu acho isso tão bonito, eu acho tão legal isso do Mackenzie. E eu acho que uma das coisas bonitas do pastor bem preparado no meio evangélico é que a gente ajuda a quebrar com um preconceito que muita gente tem de que o pastor é aquele cara que não deu pra nada, então ele foi ser pastor. Então. Né? Quando, na verdade, em certos ramos, assim, em certos grupos da igreja evangélica brasileira, você tem uma preparação bem rígida para você se tornar um pastor. Você não é só assim, ele sabe falar e põe as mãos e aí é pastor, né? Não é assim. Gostei dele, tá? Bota ele na nota. Isso, exatamente. Não funciona assim. Há uma preparação, passa-se por exames, né? Você tem comissões que examinam para ver se ele tem caminhado bem em termos de vida cristã, dá bom testemunho. Então, uma série de coisas são feitas. É exemplo, né? Então, e porque a escritura, gente tem que... porque a escritura exige isso do pastor, então esse cuidado para colocar alguém na posição de pastor tem que ser grande mesmo, entendeu? É o grande exemplo, querendo ou não, que a gente tem dentro. Tirando Jesus, né, obviamente, mas é o grande exemplo que a gente tem dentro da igreja. E a gente tem que entender que o pastor faz de uma maneira um pouco mais intensa aquilo que todo cristão maduro tem que fazer. Ele tem que falar aquilo que o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Todo mundo é chamado a uma vida de modelo, a uma vida de discipular outros. Só que o pastor é aquele que lidera o povo de Deus nisso. Entendeu?
Agora eu também queria saber como é que o senhor conheceu a gente. Eu sei que foi pelo presbítero Furlan. Isso. Foi pela família Furlan, né? Como é que Isso chegou mesmo. na família Furlan para vir pra gente? Então, presbítero Clodoaldo Furlan, ele é um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é conhecido em alguns círculos, assim, envolvido, né, em diferentes trabalhos, e na época nós tivemos uma conversa legal numa reunião nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, que a gente chama de reunião do Supremo Concílio, é o órgão maior. Nós tivemos essa reunião em Cuiabá, eu me lembro disso, e aí ele me abordou assim, falou, Éber, quero conversar contigo. Aí ele lançou a ideia e tal, falou da US Travel, assim, e foi aí que a gente começou a conversa e o plano da viagem começou com esse contato com o Furlan. Depois eu vim conhecer o Tiago, filho dele, e isso foi muito bacana, porque foi expandindo os meus contatos. Hoje, o privilégio de conhecer vocês aqui, e agora ter contato com o pessoal da US, né? Isso foi há quanto tempo atrás? Em 2022. Ai, faz um tempinho. Já. Então o contato começou lá. Na verdade, a gente tinha um plano de viajar antes, mas a nossa viagem estava marcada um pouco próxima do atentado que teve lá em Israel. Então a gente entendeu que era melhor nós postergarmos a viagem, porque havia muita gente temerosa na época, por causa de toda a mídia que deu. Então a gente resolveu cancelar, não cancelar no sentido de acabar com o projeto, mas de postergar. Então agora a gente está nesse ano de 2025 animado para poder fazer a viagem que a gente começou a planejar 3 anos atrás. Eu ia perguntar até para você, quando o Furlan veio com a ideia de, vamos viajar e tal, se você tinha um pé atrás, tipo, meu Deus, levar uma galera para Israel, Egito, como é que vai ser isso? Então, eu acho que de levar a galera, não. Mas assim, como era uma experiência diferente para mim, então eu fui questionando, perguntando ao Furlan, né, ainda troco mensagens com eles direto, com o Clodoaldo, com o Tiago, falando assim, e aí, me explica isso, né? Como é que vai ser assim? Mas para conhecer mesmo, porque uma das coisas que a gente quer fazer como parte, como companhia numa viagem dessa, é estar o mais preparado possível, é ser de alguma maneira um apoio, um auxílio, um encorajador, né, de tudo que a gente vai experimentar lá. Vai estar ajudando o sonho das pessoas, vai estar participando do sonho das pessoas, então sempre tem que estar bem redondinho. Tipo, Isso, e quanto mais redondinho, mais gostoso é. É assim, as pessoas falam assim, é igual quando você vai ver um show, você fala, gente, que bonito, sem saber quanta coisa por trás pra sair redondo daquele jeito. Nem como tem coisa, pelo amor de Deus. É isso mesmo. E a sua viagem vai ser Egito, Israel e Jordânia, né? Isso. Então a gente vai começar pelo Egito, o que eu acho que é muito bacana. Eu acho que, inclusive, a viagem tem uma ligação muito bacana com a história bíblica, Isadora. Porque se a gente faz Egito primeiro e depois Israel, você começa com o nascedouro do povo de Deus no Antigo Testamento. Né? Tem uma história muito bonita no Antigo Testamento, que Paulo faz referência numa das cartas dele, que é assim, quando o povo, a famosa história do povo saindo do Egito guiado por Moisés e atravessa o Mar Vermelho, olha só que interessante, Paulo se refere a isso como sendo o batismo. Por quê? Ele fala isso em 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala disso porque o que ele quer dizer é que quando o povo passa pelo Mar Vermelho e sai do Egito, está iniciando uma nova nação. É como se fosse o começo de um novo povo. Porque quando Moisés foi recolher o povo do Egito pela ordem de Deus, lá né, na história de Êxodo, lá, eles fazem parte do Egito, eles são escravos no Egito. Então, assim, a ideia eles não têm a própria terra, eles não têm a sua própria identidade muito clara, porque eles estão lá no meio do povo governado pelo Egito. Quando Deus manda Moisés e fala, deixa meu povo ir, e as pragas e tudo mais, e eles saem, o cruzar o Mar Vermelho e os exércitos egípcios morrer lá, é como se fosse o início da nação. Que legal! Então, assim, Paulo usa essa analogia de maneira muito bonita para dizer, eles foram batizados pelo mar.
o passado para trás. Isso, é um começo de nação. Então eu acho que a gente começar pelo Egito faz todo sentido, porque é onde Deus, lá atrás, na história de Êxodo, começa a história do seu povo. Claro, teve os patriarcas antes, e a gente vai chegar em lugares onde a história de Abraão, Isaac e Jacó, né, também começou, mas começar lá atrás, ou começar com o Egito, faz sentido, porque é o início do povo, terminando em Israel e Jordânia, que são os lugares onde aconteceu muito da história de Jesus e dos apóstolos. Não, e quando você pisa no Egito, eu fui algumas vezes com caravanas da West Travel, né? É uma grandiosidade tremenda, Isso. É completamente diferente pisar lá e sentir, teve uma história aqui, uma história extremamente importante, e vive até hoje essa história. E sabe o que eu acho legal disso, Isadora, que você está falando? É que a Bíblia, em alguns momentos, fala das glórias do Egito. E a gente pensar assim, que aquilo que a gente vê na viagem é uma expressão pequena, porque aquilo é o que sobreviveu. Ainda tem coisas que não sobreviveram, né? Não. Mas assim, o que sobreviveu já é tão impressionante. É para mostrar pra gente assim, como o nosso Deus, ele é um Deus que levanta impérios e abate impérios conforme o seu poder. Então assim, o cristão tem uma visão diferente numa viagem dessa, sabe? Sim. Porque ele vai para um lugar e vai falar assim, gente, isso aqui é espetacular, mas só que isso aqui são glórias passadas. Não é a glória, digamos assim, não é o atual império do Egito, entendeu? Então assim, é uma demonstração muito vívida. Eu acho que essa primeira parte da viagem vai ser uma demonstração muito vívida de que Deus, com a sua mão poderosa, arrancou o seu povo de lá, e ele faz o que ele quer com as nações. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe assim? Eu acho que vai ser uma maneira legal da gente ver isso. Dá uma quebra, pelo que você falou mesmo, que é que Deus constrói e destrói nações. Egito é totalmente isso, porque o egípcio era tão inteligente. É o berço da nação, e você pisa lá é completamente diferente. Não querendo rebaixar o Egito, é muita história, é muito legal. Sim. Mas daí você vê essa diferença, essa quebra. Claro, até porque o Egito de hoje, isso não deve ser surpresa para ninguém que pensa nessa viagem, o Egito de hoje não é o Egito glorioso do passado. Não. O Egito de hoje, ele, de certa maneira, vamos dizer assim, ele vive das glórias passadas. Só que olha que história interessante pra gente. O cristão, ele não vive das glórias passadas. Paulo fala assim, deixando as coisas para trás e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo. Quer dizer, o que ele está ensinando pra gente? Que o cristão, ele não fica dizendo, minha vida era boa lá atrás, eu tinha isso lá atrás, né? Não, ele sabe que o que Deus tem reservado para ele é bênção. Então ele olha para frente. No final tudo vai ficar bem. Isso. Então, o cristão, ele tem que olhar para esse tipo de viagem à luz da sua fé. E eu acho que é isso que eu quero, junto com os meus irmãos, proporcionar a eles lá, né? Assim, a gente começar a olhar para essas coisas e falar assim, gente, isso aqui é espetacular. Mas olha como é que o cristão analisa isso. Como é que ele está olhando o tempo todo para isso com olhos da fé. Sim. Entendeu? E falando de olhos da fé e tal, próximo passo é Israel, né? Não tem nem o que falar. Sim, e Israel é o sonho de muita gente porque, além de boa parte da história bíblica, mesmo no Antigo Testamento, são os lugares que nos conectam à pessoa de Cristo Jesus. Então, isso aí é o que certamente é a grande expectativa de muita gente, né? E ao mesmo tempo, Isadora, andar num lugar que é de diferentes tipos de fé, né? Porque se o Egito tem... é um país predominantemente islâmico, hoje em dia, Israel é um país um pouco mais diversificado. Há mais liberdade religiosa, então você tem um grupo pequeno de cristãos, mas lá você tem muita expressão de fé diferente. Muçulmano, judeu, tem tudo misturado. Exatamente. Então, eu acho que a experiência da viagem é você sair de um lugar com um pouquinho mais monolítico, mais assim, uma coisa só, para um lugar um pouco mais aberto, livre e com mais diversidade. Totalmente. Não é muito legal andar para Israel, que
tem os bairros judeus. Você anda por lá, você consegue perceber que é judeu. Daí você vai para um bairro árabe, é completamente diferente do bairro judeu. É muito legal ver isso. Então, assim, eu acho que até essa mudança de cenário vai ser muito legal pra gente entender como alguns países ao redor do mundo você ter uma cultura um pouco mais, né, uniforme e outras mais plurais, que é o caso desse contraste. Uma mistura bem maluca lá. Muito legal, muito legal. E Jordânia depois, que eu acho que é mais um lugar muito de beleza natural mesmo, histórica, que é Petra. Isso. É o final da viagem, então tem mais descanso. É diferente Petra. Isso, Jordânia também. Então eu acho que Jordânia vai ser aquele plus no finalzinho, né? Fechar com chave de ouro. Que vai, né, não vai ser necessariamente mais significativo do que os lugares anteriores, não necessariamente, mas eu acho que vai ser aquela coisa que torna a viagem diferente. Nas oportunidades que Deus me deu de fazer viagens internacionais, uma das coisas que eu assim, curti muito é quando a viagem não é a mesma coisa sempre. Você vai para lugares diferentes. Aí você fala assim, eu vi isso aqui, mas eu vi um outro tipo de coisa ali. E eu acho que essa viagem vai ter um pouco disso. Vai ter tudo, vai ter beleza religiosa, né? Beleza da fé, beleza histórica e beleza natural. Isso, exatamente. Tem de tudo, então você vai ver coisas que são suntuosas, assim, porque o homem construiu. Mas você vai ter coisas da natureza que são muito belas. Né? Você vai ter coisas históricas que são marcantes porque ali passaram homens da fé. Né? Então eu acho que essa mistura é muito legal. E eu tô na expectativa da gente realmente ter essas mudanças e curtir cada momento à medida que você faz essas mudanças de ambiente, sabe? É muito legal, é muito legal. Sou, como que é? Suspeita a falar, né? Sou suspeita a falar, mas eu gosto bastante. Não, e eu imagino assim que terão momentos muito legais. Por exemplo, eu posso compartilhar de uma experiência que meu pai teve há muitos anos atrás. Quando ele guiou um grupo lá, ele contou uma experiência assim, singela, mas que marcou muito a ele. Ele disse assim, filho, eu fui em diferentes lugares, muita coisa bonita, muita coisa legal e tal. Mas ele disse assim, teve um lugar que foi muito marcante pra mim. Quando a gente chegou no Jardim do Sepulcro. E aí ele diz que todo mundo entra naquela expectativa de eu quero ver como é que é. Só que ele diz que o que o marcou foi uma plaquinha que estava escrito em inglês assim, ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí ele disse assim que foi um momento assim de fé muito bonito para ele, muito significativo, porque é isso mesmo, a gente vai para o lugar onde tudo aconteceu, mas nosso Salvador não está lá. Nosso Salvador está à destra do Pai, e ele vai voltar para reunir o seu povo. Então, assim, ao mesmo tempo que tem muita beleza histórica, a gente não vai para um lugar sagrado no sentido de que o Senhor está fisicamente ali. Não está, né? Então, o nosso Cristo vai voltar. Essa é a expectativa do cristão. Mas é o lugar onde muito daquela história aconteceu. Então, assim, tem uma mistura muito legal. Então, ter ouvido isso do meu pai me deu, sabe, me deixa água na boca? Ele falou assim dessa experiência no sepulcro, e eu falei assim, cara, que legal, isso mesmo. Você anda pelo lugar onde Cristo, o caminho, né, a via dolorosa, o caminho da cruz, você conhecer as cidades onde Cristo ministrou, e aí você chega no lugar do Gólgota, do Jardim da Ressurreição, tudo assim lindo, Getsemane, coisas que são marcantes do ministério de Jesus, mas aí você é lembrado, teu Salvador vive, ele reina, ele está à destra do Pai e ele vai voltar. É muito emocionante. Isso é muito legal, né? Emocionante. Então, assim, eu acho que também a gente tem que lembrar disso. A gente vai para um lugar que é belo, que faz parte da história da nossa fé, mas nós não vamos encontrar o nosso Cristo lá do jeito que ele um dia será visto. Não é assim, né? Então eu acho que também dar essa noção para os nossos ouvintes é bacana. Pode ser uma experiência linda e eu espero que seja, mas nós temos uma esperança que supera isso. E eu acho que estar num lugar como esse vai só lembrar a gente de que a nossa esperança é o retorno do nosso Cristo. E tem alguma expectativa para a viagem?
Eu acho que eu tenho expectativas diferentes. Então eu poderia, assim, apontar algumas coisas. Uma eu já contei, que eu acho que é estar nos lugares mais marcantes por onde passou o nosso Salvador Jesus. Lugares tipo Getsemane, lindo pra caramba. Isso. Jardim do Túmulo, lindo demais, são os meus lugares favoritos. O Mar da Galileia, tudo Isso, eu acho que essa é uma expectativa. Eu tenho outras, assim, que talvez sejam menores, mas também muito marcantes. Eu tenho muita vontade de conhecer o Vale dos Reis, no Egito. Acredita que eu nunca fui? Então, o Vale dos Reis, eu acho que, até por ter ouvido meu pai, quando fez uma viagem parecida, falou muito, né, de cidades suntuosas lá e tal. Então, essa é uma expectativa que eu tenho. Então, no Egito, eu diria assim, essa é uma das coisas que eu espero com Nem um a grande... pirâmide. Nem são as pirâmides. Eu acho que as pirâmides sim, mas assim, eu acho que como as pirâmides, elas são monumentos mais estanques, quando a gente passar por algumas dessas cidades, né, você vai ver muita coisa. Sim. Que aí você vai ver templos, paredes, você vai ver muita coisa junta. Então, isso surpreendeu meu pai na época e eu tenho essa expectativa de conhecer também. Eu acho que uma outra coisa, pequena também, mas são detalhes assim que vão acrescentando. Tem uma parte da viagem que a gente entra numa réplica do tabernáculo. Eu acho que vai ser muito legal a gente pensar assim, o que o povo de Deus fez por milênios, Isadora? Aguardando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles oferecendo animaizinhos ali, derramando sangue, lembrando que o nosso pecado ofende a Deus e que nós precisamos de derramamento de sangue para ter remissão de pecados. E aí você vê o que o tabernáculo simbolizava, todas as partes dele, como eram os sacrifícios, sabe? Então, assim, são detalhes da viagem que eu acho que são muito bonitos para a nossa fé. Sim. Tirar tudo da imaginação. Isso. E aí você começar a dar concretude ao que você acha que é. Sabe? Eu acho que de chegar em lugares assim, Mar da Galileia, como você falou, Monte Carmelo, você subir em lugares e ver lugares que você fala assim, cara, então foi aqui. É assim mesmo. Assim que tá escrito na Bíblia mesmo. Então eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir tudo que eu falei, é assim, dar um pouco de concretude às histórias bíblicas que a gente conhece e tanto ama. Né? Eu acho que isso é muito legal. E o senhor vai subir o Monte Sinai? Olha, hoje na conversa com o Thiago eu falei, eu acho que não. Não. Eu tenho um problema no joelho e eu acho que uma subida dessa seria muito desgastante. Eu tô fazendo tratamento médico para melhorar isso, mas tem certas coisas que eu tenho que evitar, do contrário eu vou ficar com o joelho desse tamanho e não vou aproveitar o resto da viagem. Então é melhor eu ser cauteloso e eu fazer aquilo que é mais prudente. Qualquer coisa vai de camelo. Dá pra subir de camelo. Tem que pensar nessa ideia. Eu nunca subi. Então, vejo assim de longe e falo, muito legal, 10 mandamentos lá. E o que eu sei é que a viagem, ela tem duas coisas muito legais. Então é muito difícil. Em alguns raros momentos, o nosso pessoal da caravana vai ter que escolher o que fazer. Por exemplo, o resort onde a gente vai estar, na época que se sobe no monte, é um lugar tão gostoso e assim, tão agradável, que muita gente vai dizer assim, cara, eu quero ficar aqui, né? Eu tô curtindo aqui, tô tendo um ótimo descanso aqui. Vai ficar lá no Mar Morto, ficar flutuando. Isso, exatamente. Então, assim, até nesse sentido, a gente vai ter viagem para gostos diferentes. Sim. Quer relaxar? Relaxa um pouquinho lá. Isso. Não, quero experiência completa. Vai subir o Monte Sinai, vai fazer vigília no Getsemane, vai fazer um monte de coisa. Exato. Isso aí. Muito legal. Isso aí. E, pastor, fala para o nosso pessoal por que eles deveriam ir na sua caravana, porque é tão importante viajar em grupo. Então, eu queria fazer um encorajamento para você que está pensando em fazer a viagem. Essa é uma viagem que pode ser que já esteja nos seus planos, você já tem essa intenção de fazê-la. E se você tem a intenção de fazê-la, eu queria te encorajar a pensar em fazê-la em grupo pela seguinte razão. Existe um aspecto da nossa fé que a gente só experimenta coletivamente, comunitariamente. A vida cristã, ela não é para ser vivida carreira solo, eu costumo dizer, sabe, Isadora? Tem muitas coisas da vida cristã que elas devem ser partilhadas. Olha só, algumas coisas que a gente admira muito no início da igreja primitiva, no livro de Atos, é que eles tinham tudo em comum, eles faziam coisas juntos, eles partiam o pão, eles aprendiam a da palavra de Deus juntos. Então, eu acho que uma experiência dessa conjuntamente, ela dá um sabor diferente. Sim.
Eu quero contar um rápido testemunho e encerrar essa minha palavra. Deus me deu a graça de conhecer, quando eu era mais jovem, um dos lugares que era um sonho para mim. Desde pequeno, eu sonhava em conhecer os Alpes suíços. Eu gostava muito de paisagem, de montanhas. E toda vez que eu via um quebra-cabeça ou aqueles calendários com fotos lindas de montanhas, eu ia lá e via assim, Suíça. Eu falei, meu Deus, tem que conhecer isso, tem que ir lá. E Deus me deu essa alegria. Só que eu fiz essa viagem sozinho. E aí eu lembro que num dos lugares onde eu cheguei, eu fiquei com aquela vontade de contar para alguém. E eu não tinha ninguém do meu lado. Então, quando eu escrevi, na época, cartão postal, a gente não era tão digital ainda, eu escrevi um cartão postal para o meu pai e eu falei assim, pai, Davi certa vez escreveu assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando ele escreveu isso, ele nem tinha conhecido os Alpes suíços. Imagina o que ele teria dito se ele estivesse aqui. Meu Deus, você vai chorar? O que eu quis dizer é assim, que vontade de compartilhar as belezas que eu tô vendo. Então eu tô contando essa experiência para dizer assim, viajar sozinho tem suas, né, tem algumas coisas marcantes, mas eu acho que viajar em conjunto, partilhar coisas com outros que nos encorajam, tem um sabor todo especial. Totalmente diferente. Então eu quero encorajar, se você pretende fazer essa viagem, se você já tem essa expectativa há algum tempo, considere a possibilidade de compartilhar conosco, porque eu acho que a gente acaba usufruindo de uma maneira muito diferente e com uma pegada de edificação coletiva que eu acho que você não consegue experimentar sozinho. Não. E vai criar laços também lá na viagem. São 10 dias, 24 horas com uma pessoa. Então assim, a nossa viagem vai ser uma viagem muito especial, entre ida e volta, são 17 dias. Meu Deus! 17 dias, entre a viagem de ida e a viagem de volta, vários lugares onde a gente passa, curtindo juntos, né? Claro, com a infraestrutura da US Travel, né? A Yala nos guiando, em nome da US Travel, mas com toda a preparação. Então, assim, quero encorajar você a entender que tem muita gente arrumando isso para a viagem ficar tranquila para você, tá? Assim, tem muita gente experiente que já trabalhou com isso antes várias vezes, pessoal da US, pessoal da Yala, que conhece bem os roteiros e que vai ajudar você a ter uma experiência mais tranquila, não tem que ficar quebrando a cabeça para saber onde é que eu vou, onde é que é isso, onde é que é aquilo. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um benefício que você pode usufruir. A gente mima vocês, é praticamente isso. Chega no aeroporto, passaporte, mala, pronto, não se preocupa mais com nada. Pronto, maravilha. Maravilha. Pastor, eu queria agradecer muito, eu espero muito ter você aqui de volta pra gente conversar de como foi sua experiência, como foi o seu testemunho lá em Israel, sentindo realmente como é que é diferente estar lá. Pisar lá e sentir a emoção diferente. Muito obrigado pelo convite, por me receber aqui. Eu espero que o nosso povo aproveite desse nosso bate-papo e sejam encorajados, né? A quem sabe um dia, ou nessa viagem ou noutra viagem, poder usufruir aí dos serviços da US, da Yala Travel, tá bom? Muito obrigada, pastor. Por nada. É isso, gente. Muito obrigada por assistir mais um episódio do USCast. Entre em contato com a gente ou com a Yala Travel. Eu vou colocar os contatos na bio não, na descrição do vídeo. E eu queria agradecer o pastor por estar aqui com a gente. Entre em contato e participe da caravana do pastor Eber. Muito obrigada, gente.